Sentiu a presença de Deus aí? Diga glória a Deus. Deus é bom, né? Sabe, uma das coisas que eu amo é quando Ele vem e Ele muda tudo, né? E quando Ele nos leva a sair de um lugar apenas que nós já estamos acostumados de cantar algumas canções, mas quando Ele nos leva a gerarmos algo profético no meio da adoração. Não é verdade? Quando Ele nos leva a realmente a um lugar de nós podermos também reconhecer a presença dEle e aproveitarmos dessa presença e começarmos a declarar palavras proféticas sobre a nossa casa, nossa família, sobre o nosso lar, sobre as nossas vidas. Sabe, isso não é algo que você precisa e pode viver apenas no culto aqui, mas você pode viver todos os dias na tua casa, isso. Você crê nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Quem está nos visitando aqui nessa noite, levanta o teu braço aí bem alto. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Aqui com essa família linda que eu já conheci. Gente, eu conheci, aqui levanta aí, aqui no meio aqui, conheci essa família lá em Porto Velho, Rondônia, gente. E eles estavam lá em uma direção de Deus, né? Claro que também há trabalho, mas foram uma família que contribuiu muito para a expansão do reino também em Porto Velho. Agora Deus trouxe aqui para o Rio, e glória a Deus por cada um de vocês que estão nos visitando. Vocês são muito bem-vindos. No final nós vamos fazer uma surpresa para vocês como igreja, né, pastor, como fizemos ontem, e me antecipei aqui, né, me perdoa. Mas glória a Deus. Mas vamos lá, gente, 8h20, vou terminar às 9, tá bom, gente? Está sendo um dia muito especial. De manhã foi muito precioso, mas vamos lá. Bem, meu nome é Anderson, nós estamos muito felizes de estar aqui. Eu e minha esposa Vanessa, nós pastoreamos hoje a Zion Church Maceió, uma igreja que começou o ano passado como para alguns lugares chamam de células, outros lugares chamam de grupos familiares, nós chamamos de link. E começamos uma vez por mês tendo esses encontros que acabaram crescendo, e o Senhor foi confirmando algo que Ele queria estabelecer em Maceió, e foi interessante porque o nosso pastor, ele nos levou para esse lugar de orar em relação a essa transição para Maceió, e nós entendemos de Deus que era o momento de pisar naquela terra, e sabe, não só sermos abençoadores daquela terra, mas também nós entrarmos num lugar de aprender com o Senhor, porque também estávamos entrando em tudo novo para nós, né? Nós éramos pastores também na Zion Church Recife, mas nós não estávamos à frente da igreja como pastores sêniores, né? E agora nós estamos à frente da igreja. E uma das coisas que eu quero compartilhar nessa noite é que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E nós estamos num congresso de família, e não é diferente. Em tudo que nós fazemos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Você entende isso? Fala para a pessoa do teu lado: nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E é interessante porque Deus fala de diversas formas. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através da oração, Deus fala através de profecias, Deus fala de diversas formas. Mas também Deus, Ele fala audivelmente. Deus também fala através de sensações que nós temos. Deus fala através da nossa família. A minha primeira experiência, eu não sei se eu contei isso, mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, logo em seguida eu recebi uma palavra profética sobre a minha vida em relação à adoração. E essa palavra era justamente sobre o Senhor me levantando como uma voz na adoração. O Senhor me daria canções,
o Senhor levaria essas canções a lugares que eu nunca imaginei, o Senhor me levaria aos lugares aonde essas canções chegassem. E eu ouvi essa palavra através de um homem de Deus, que era o meu pastor na época, hoje falecido já, o tio Cássio, que era o pastor Cássio Colombo. E foi uma palavra muito poderosa. Eu lembro que naquela noite eu senti um calor sobre o meu corpo, eu senti algo que eu nunca tinha sentido. E depois daquela noite, eu comecei a trabalhar na igreja, e todas as manhãs nós tínhamos um momento de leitura da palavra, nós tínhamos um momento de oração, e para mim era tudo novo. Eu contei essa história aqui o ano passado, sobre isso, sabe, e foi tão legal, porque foi a minha primeira experiência de ouvir o Senhor. E eu lembro que para mim, era ainda algo muito, muito difícil e muito novo. Então nós tínhamos lá uma rotina diária de buscar o Senhor. E eu era novo convertido. Então para mim, 5 minutos orando era uma eternidade, era uma luta. Eu não estava acostumado. E aí nós tínhamos 2 horas de devocional. Pensa um novo convertido, 2 horas de devocional era um baita desafio. E aí eu começava a orar, e aí eu lembro que tinha o pastor Neto, que era o pastor que me discipulava, e aí ele ficava muito atento, né, a tudo que estava acontecendo, se todo mundo estava realmente buscando o Senhor. E ele, pra você ter uma ideia, ele fazia prova. Todo final do mês ele fazia uma prova lá na igreja, vamos fazer prova sobre aquilo que nós fizemos de devocionais naquele mês. E eu ficava, Senhor, eu novo convertido. E aí eu orava 5 minutos e eu terminava e eu não conseguia, porque eu já estava assim, não sabia o que falar para o Senhor. E aí eu só pensava no pastor Neto me olhando. E eu confesso que tinha vezes que eu fazia assim com a boca, eu ficava assim, para tentar dar uma disfarçada. Mas eu estava aprendendo, né? Só que daqueles 5 minutos, passaram-se outros dias, eu já não estava mais 5 minutos, eu já estava conseguindo orar 15 minutos. E eu já estava conseguindo ler a Bíblia um pouquinho mais. Só que eu vivi uma experiência muito poderosa. Chegou uma manhã, e que eu estava nesse momento de oração, e conforme eu estava orando, eu ouvi audivelmente uma voz dizendo, pega o violão. E naquele momento que eu ouvi aquela voz, eu não peguei, porque eu ainda não conhecia a voz do Senhor. Mas eu estava aprendendo sobre Deus, e também estava aprendendo que o diabo ele existe, que o diabo ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa o quê? Tragar. Então ao mesmo tempo que eu estava aprendendo sobre o Senhor, eu também estava entendendo que o diabo também existe, e que eu preciso me posicionar em Deus, para que eu possa resistir o diabo, resistir todas as artimanhas dele. E aí numa dessas manhãs eu começo a ouvir uma voz dizendo assim, pega o violão. E naquele momento que eu ouvi aquela voz, para mim foi uma loucura. Só que como eu estava ainda conhecendo os caminhos do Senhor, eu comecei a achar que aquela voz não era Deus, mas era o diabo. E eu comecei a repreender aquela voz, e ela voltava a dizer para mim, pega o violão. E eu comecei a repreender, e eu ficava, sai no nome de Jesus. Só que junto com aquela voz, começou a se formar uma canção na minha mente. E aquela voz voltava a dizer, pega o violão. E eu, em nome de Jesus, cala essa voz. Só que a voz não calava. E nós terminamos aquele momento de oração. E aí o pastor Neto, ele chegou perto de mim e ele falou assim, Anderson, aconteceu algo muito diferente comigo nessa manhã. Eu não entendo nada de música, mas quando eu estava orando, o Senhor começou a me dar uma letra. E eu escrevi. E eu lembro do culto onde o Senhor usou a vida do pastor Cássio para trazer uma palavra profética sobre a tua vida, em relação à adoração, que o Senhor vai te usar com composições, como uma voz na adoração. Então eu escrevi a letra desta música, e eu estou te entregando ela aqui, e de repente se for do desejo do Senhor, essa música vai acontecer.
E naquele momento eu peguei o papel e comecei a ler aquela letra, e eu tomei um susto, e eu falei assim: pastor Neto, o que está acontecendo aqui? E ele falou assim: como assim o que está acontecendo aqui? Eu falei: eu estava ali orando, e eu comecei a ouvir uma voz falando para mim: pega o violão. Só que eu não peguei, e conforme eu ouvi essa voz, uma letra começou a se formar na minha mente, e é exatamente essa mesma letra. Olha só o que o Senhor fez. E ele falou assim: Anderson, que precioso que está acontecendo nessa manhã. E eu falei: pastor Neto, eu não estou entendendo nada, me explica, que artimanha é essa? E ele falou assim: na verdade, Deus, ele é um Deus de propósitos, né? E ele está te ensinando duas coisas nessa manhã. Ele falou assim: a primeira é que aquela palavra que você recebeu naquela noite, o Senhor, ele está evidenciando nessa manhã que ele quer cumprir, e ele já começou a te proporcionar experiências para você aprender a conhecer o Senhor. E naquele momento eu já fiquei super impactado e super feliz, porque eu fiquei pensando: o Senhor, ele tirou um tempo para falar especificamente comigo. Ele estava chamando o meu nome, ele estava falando diretamente comigo. Só que ao mesmo tempo veio aquele temor de não ter obedecido à voz do Senhor. E o pastor Neto, ele falou exatamente isso. Ele falou assim: Anderson, a segunda coisa que o Senhor está te ensinando nessa manhã é que se ele não encontrar em você alguém disposto a ouvir e a obedecer, ele não vai deixar de fazer a obra dele, mas ele vai falar com aquele que estava pronto para ouvir e obedecer. E aí naquele momento me veio um peso, um zelo de responsabilidade por aquilo que o Senhor estava falando, por aquilo que o Senhor estava direcionando. E eu naquele momento eu pensei: eu não quero mais não conhecer a voz do Senhor ao ponto de não conseguir obedecer a direção que Ele está me dando. Mas eu ainda não conhecia a voz dEle. E sabe uma coisa que eu tenho plena convicção, é que se eu tivesse obedecido, mesmo sem nunca ter tocado um violão, se eu tivesse obedecido quando Ele falou: pega o violão, o Senhor, Ele me capacitaria para tocar aquele violão naquele exato momento. Eu creio nisso. Você crê nisso? Então quando nós aprendemos a ouvir, não é só algo que nós vamos discernir, mas o Senhor, Ele vai nos levar para uma jornada de capacitação, para uma jornada de destino, para uma jornada para você cumprir o teu propósito. E uma das coisas que nós precisamos também estabelecer na nossa família, é esse aprender a ouvir a voz de Deus, sabe, é aprender a ter um lar, a construir um lar, onde nós ouvimos a voz de Deus. Abra a tua Bíblia, em 1 Samuel 17, nós não vamos ler agora. Sabe, nesse período que começou a guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, uma das coisas que me chamou a atenção em uma entrevista foi a história de um menino. Eu estava assistindo uma reportagem sobre a guerra, logo no começo da guerra, e foi interessante. Um menino ucraniano, ele estava morando com seus pais, e junto na sua casa, a avó dele também morava lá, e o pai havia sido convocado para a guerra, e a mãe, ela precisou ficar na Ucrânia, por conta da mãe dela, né, a avó do menino, que ela era acamada, e ela não podia andar, e aquela mãe, com medo que o filho morresse com algum míssil, alguma bomba, né, não morresse por conta da guerra, ela deu uma direção para o filho, e ela falou assim: filho, você vai precisar ir para a Polônia, são 1.100 quilômetros até a Polônia, o Senhor vai te guardar,
você vai até aquele lugar e lá você vai estar seguro. E depois, papai voltando, a mamãe, nós vamos encontrar você. E sabe, aquele menino com 11 anos, ele viajou 1.100 quilômetros até a Polônia. Sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra, porque ele tinha uma direção. O Senhor guardou aquela criança até a Polônia. E quando entrevistaram aquela criança, o que me chamou a atenção foi: o que fez você chegar nesse lugar? Ele falou assim: a voz da minha mãe. A voz da minha mãe. Porque o pai dele estava na guerra. E eu achei aquilo tão poderoso e me lembrou quando a Vanessa, quando a Vanessa ficou grávida do Gustavo, nosso filho mais velho. E como eu gosto de música, uma das coisas que nós tínhamos costume era de quando eles ainda estavam na barriga, eu pegava o violão e eu começava a cantar, eu começava a inventar músicas para eles. E o Gustavo, eu cantava, eu inventava um monte de musiquinha, e só que chegou um momento que o Senhor me deu uma melodia, e eu pegava aquela melodia e eu ficava cantando e ficava balbuciando aquela melodia. E era interessante porque ele começava até a acalmar na barriga da Vanessa. E passaram-se, depois do nascimento do Gustavo, passaram-se 2 anos. E o Gustavo, nós estávamos morando em Londrina. E quando um momento a gente estava na sala, o Gustavo ele estava andando, e de repente o Gustavo começou a balbuciar exatamente a melodia que eu cantava quando ele ainda estava na barriga da Vanessa. Olha que incrível. E naquele momento, eu e a Vanessa tomamos um susto. Sabe quando você para e você lembra? E eu olhei para a Vanessa, ela olhou para mim, e a gente ficou: peraí, ele tá fazendo o som da música que a gente cantava quando ele estava na barriga, e que eu nunca mais cantei quando ele nasceu. E ali Deus começou a falar comigo do filho, que ele não só reconhece a voz do pai, mas o filho que começa a reproduzir aquilo que o pai está cantando. Então Deus nos chamou não apenas para ouvirmos a voz dele, conhecermos a voz dele, mas para que nós possamos reproduzir aquilo que ele está falando. Você crê nisso? Sabe, isso é tão poderoso, porque você deve estar pensando: poxa, mas o que tem a ver isso com a família? Tudo tem a ver com tudo na família. Nós precisamos criar esse ambiente onde nós ensinamos os nossos filhos a ouvir a voz de Deus, onde nós aprendemos como pais a ouvir a voz de Deus através dos nossos filhos. Lembra que eu contei ontem sobre a história da música Jesus Te Amo? Para quem não estava aqui, essa música que nós cantamos, Jesus Te Amo, essa música veio de uma experiência que eu vivi através do meu filho Felipe, quando ele tinha 4 anos. Deus usou a vida dele para me levar para um lugar de arrependimento, para mostrar um lugar que eu estava, e que não era um lugar que me levaria para algo, para um propósito de Deus, mas que me deixaria num lugar de estagnação. E Deus usou a vida de quem? Do meu filho. E nós precisamos entender que a nossa família tem que ser esse lugar onde a voz de Deus, ela é evidente. A voz de Deus, ela é real. A voz de Deus, ela se manifesta na nossa família, na nossa casa. Ontem a pastora Vanessa, ela estava compartilhando, e eu estava falando com os homens ali, nós trazemos os nossos filhos para as decisões que nós vamos ter na nossa casa. Por quê? Porque nós sabemos que Deus não fala só com a minha esposa, Deus fala através do Gustavo, e Deus fala através do Felipe. E eu preciso gerar ambientes para que nós possamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E sabe, aqui 1 Samuel, eu acho lindo esse texto, porque aqui vai falar sobre uma obediência à voz de um pai, que levou para um propósito vitorioso. Olha só, 1 Samuel 17, vai falar sobre Davi, quando o seu pai Jessé, ele dá uma direção, e ele fala assim: Davi, meu filho, olha, pega esse alimento,
vai até o lugar do confronto e leva esse alimento para o comandante. Aproveita que você vai estar lá e veja como seus irmãos estão. Estava acontecendo um conflito entre os israelitas e os filisteus. E Davi, ele vai em obediência, mas tudo começou numa direção do pai, falando assim: filho, vá até o lugar do confronto e leva esse alimento para o comandante. Aparentemente não era algo simples. Vai até aquele lugar, leva aquele alimento e veja como seus irmãos estão. Mal sabia Davi que havia um propósito muito maior do que levar um alimento e ver os seus irmãos. Mas ele obedeceu à voz do seu pai. E quando ele chega lá, ele começa a se deparar com o quê? Com uma afronta de Golias. E olha lá, versículo 16 de 1 Samuel 17. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Olha isso. O gigante Golias afrontando durante 40 dias o exército do Deus vivo. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao capitão de 10.000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Então, a voz do Pai sempre vai nos levar para um propósito. Você crê nisso? Fala para a pessoa ao teu lado: a voz do Pai sempre te levará para um propósito. Talvez aos nossos olhos não faça sentido. Talvez aos nossos olhos seja algo tão simples: Senhor, é levar um alimento. Mas na verdade, o Senhor estava levando Davi para ele começar a entender o que ele carregava da presença de Deus. O Senhor estava levando Davi para algo maior que levar um alimento, é ele entender a identidade que existe sobre a vida dele, levando Davi para entender que o Senhor, Ele tem vitórias, Ele tem propósito, Ele fala, e às vezes no momento dos confrontos, são os momentos onde o Senhor vai falar, só que ali o interessante é que o Senhor, Ele começa a falar com Davi naquele lugar, e Ele fala através do que Davi vê. Davi chega naquele lugar e ele se depara com um gigante, afrontando o exército, e naquele momento, é a forma como o Senhor fala: Davi, eu te trouxe aqui para que você pudesse ver isso, porque você não é mais apenas um pastor de ovelhas, agora você vai ser reconhecido, porque você vai derrotar esse gigante. E naquele momento Davi olha, e ele fala assim: quem é esse circunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E vocês sabem a história. Davi, ele se coloca ali para lutar com aquele gigante, e mesmo diante até mesmo de uma brincadeira, de não reconhecerem que ele era preparado para vencer aquele gigante, Saul menospreza, falando: você ainda é moço, o que você entende de guerra? Esse é um gigante, ele já é um homem que já venceu muitas batalhas, ele é um homem fortemente armado. Mas Davi sabia quem ele era, ele sabia que ele não estava lá por acaso, ele estava lá em obediência a uma direção do seu pai. Talvez o Senhor vai direcionar a tua vida, a tua família para algumas coisas que a princípio não vai fazer sentido, mas depois você vai entender, havia um propósito. Deus estava nos levando para um lugar de vitória, Deus estava nos levando para um lugar de envergonhar os inimigos. E nós precisamos criar esse ambiente. Abre a tua Bíblia. Em 1 Samuel, vamos lá no capítulo 3. Versículo 1.
1 Samuel 3:1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Sabe o que eu acho muito interessante nesse texto? É porque Eli, ele conhecia a voz ali do Senhor, ele entendeu o que estava acontecendo naquele ambiente, mas Samuel não. E naquele momento o que Eli faz? Ele ensina a Samuel como ouvir a voz do Senhor. Ele ensina a Samuel a responder à voz do Senhor. E isso tem a ver com família. Eu, como pai, a Vanessa como mãe, nós temos essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos, porque muitas vezes eles vêm com algumas situações para nós, que eles entendem que é algo que é sobrenatural, que é algo de Deus, mas eles não conseguem compreender como lidar naquela situação. E cabe a mim, como pai e a minha esposa, nós os ajudarmos a discernir essa voz, a obedecer e dizer sim a esta voz. Vocês estão entendendo? E é importante nós entendermos isso, porque isso vai fazer com que nós venhamos buscar ainda mais o Senhor, ao ponto de discernirmos, aguçarmos o nosso discernimento para ouvi-lo. Uma coisa que eu gosto de falar muito é sobre Saulo, que eu acho tão interessante, eu acho que falei até de manhã. Uma coisa que eu acho interessante, quando Saulo ele está naquela estrada rumo a Damasco, e ele fica cego, porque o Senhor prepara aquele encontro, ele fica cego. E se você sabe o que é mais aguçado em um cego? É a sua audição. E naquele momento Saulo fica cego, e ele consegue ouvir o que o Senhor está falando. E nós precisamos colocar em prática algumas coisas. Talvez a tua oração mais poderosa hoje seja: Senhor, me dá uma cegueira espiritual naquilo que realmente está me afastando de Ti, para que eu possa ouvir a Tua voz. Talvez essa seja uma das orações mais poderosas para você hoje. Eu lembro que quando eu comecei essa minha caminhada no Evangelho, teve um pastor também que foi um discipulador. Eu lembro que ele chegava na igreja, né, e eu estava lá, e eu estava começando no louvor, e ele falava assim: Anderson, pega o violão e entra aqui no carro e vamos comigo. E eu falava: para onde nós vamos? Ele falou assim: só vem comigo, começa a orar. E eu começava a orar. E aí eu orando, e eu ficava ali pensando: meu Deus, onde é que nós estamos indo? E ele falava assim para mim: não fala nada, só ora. E aí quando nós chegávamos no lugar, eu me deparei com um cemitério. Nós chegamos em um velório.
E ele falou assim para mim: eu vou entrar no velório, é uma pessoa muito querida que faleceu, mas eu vou compartilhar algo, e eu quero que você fique aqui no carro, e você fique orando, e buscando do Senhor 2 canções, para que realmente quando nós começarmos a ministrar essas canções, o Senhor Ele venha sobre aquele lugar, e que todo aquele ambiente seja transformado por um ambiente de fé, um ambiente onde a vida do Senhor vai reinar sobre aquele lugar. E eu fiquei no carro, e eu comecei, pensa alguém orando, fui eu, comecei a orar, e eu ficava: Senhor, que música. Ele estava fazendo o que? Me ensinando a discernir a direção, a voz do Senhor, aquilo que o Senhor queria falar e fazer naquele velório. Um lugar completamente inusitado para mim, mas eu estava naquele carro, e eu comecei a me colocar nesse lugar. E sabe, ele foi como um pai para mim, que estava me ensinando a ouvir a voz de Deus. E eu lembro que eu cheguei naquele lugar, e eu entendi quais eram as canções que tinham que ser cantadas, e eu comecei a ministrar aquelas canções, e realmente a presença de Deus reinou ali, e aquele ambiente de morte, foi gerado ali salvações, pessoas tiveram novos nascimentos com o Senhor, pessoas ali saíram, claro, estavam sentidas, estavam com as suas emoções abaladas, mas mais do que isso, eles entenderam que aquele não era o fim, que existe um lugar eterno, que existe um lugar no Senhor. E foi tão especial, e sabe, eu pude vivenciar isso, porque eu estive na presença de Deus, eu fui orar, e eu fui tentar buscar no Senhor: Senhor, é esse lugar que vai me tirar da zona de conforto, eu quero estar nesse lugar, eu preciso aprender a ouvir a Tua voz, fala comigo. Está me entendendo? E foi tão especial. Então nós precisamos gerar esse ambiente na nossa família, de ensinarmos um ao outro como ouvir a voz do Senhor. O Felipe, nosso filho mais novo, como é um congresso de família, a gente vai falar muito sobre a família, mas é interessante porque o Felipe, de um tempo para cá, às vezes eu tenho que ir lá no quarto, ou a Vanessa, para falar assim: Felipe, mais baixo, porque o Felipe, ele chegou num período que às vezes ele não queria, não queria dormir no escuro, ele estava às vezes com algumas impressões, e gente, somos pastores, a gente lida também com situações dentro da nossa família, onde são oportunidades para nós ensinarmos aos nossos filhos estarem na presença de Deus. E o Felipe, ele não estava conseguindo dormir, e aí nós orávamos, a Vanessa entrava no quarto, né? A Vanessa começava a falar com ele, orar com ele, né? E trazê-lo para esse lugar: filho, você vai aprender a viver as suas experiências com Deus, a vencer também as suas batalhas na presença de Deus. E uma coisa que tem acontecido, que é lindo, é que às vezes a gente está deitado já para dormir, daqui a pouco a gente começa a ouvir o Felipe mó alto lá cantando: posso voar, e aí ele pega as músicas lá, e ele começa assim: que eu luto minhas guerras, ele começa a cantar, ele começa, o que ele está fazendo? Ele está botando em prática. Mas ele fez isso por quê? Porque nós entendemos, nós discernimos ali que tem algo que ele precisa aprender a viver no Senhor. Ele precisa aprender a construir o lugar da presença de Deus ali, dele, com o Senhor, está entendendo? E naquele momento foi tão legal, porque essa semana mesmo eu tive que ir lá no quarto e falar: Fê, é muito legal o que você está fazendo, mas mais baixinho, filho, um pouquinho, só para a gente dormir. E ele começa a orar em línguas, ele começa a cantar, e ele começa a orar. E aí um dia desse a Vanessa entrou no quarto, ele estava orando por nós, abençoando a igreja, abençoando as famílias da igreja, ele estava orando. E nisso, ele está também o quê? Aprendendo não só a falar com o Senhor, mas também ouvir o Senhor. E ele começou a orar por algumas situações que você começa a pensar: isso não viria do Felipe. Ele estava orando por isso, porque com certeza o Senhor o direcionou para orar por isso. Sabe o que é? Criando um ambiente onde nós ensinamos um ao outro a ouvir a voz de Deus.
Está me entendendo, gente? Sabe um segredo? Na verdade não é um segredo. Nós precisamos viver a Bíblia. E tem coisas que também nós não sabemos. E a palavra de Deus, ela fala que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Eu estava compartilhando, com o meu irmão, meu Deus, o Rodrigo, Estava compartilhando com o Rodrigo uma história também com meu filho Gustavo. Nós estávamos na pista de skate e nós, tudo bem, não tem problema. Nós estávamos na pista de skate e o Gustavo, meu filho, ele chegou assim perto de mim, na verdade perto da gente, e ele falou assim: pai, eu queria pedir uma menina em namoro. E naquele momento, eu nunca tinha vivido essa experiência, porque meu filho, eu como pai nunca tinha vivido essa experiência. Meu filho de 13 anos, falar para mim que queria pedir uma menina em namoro. E aí eu olhei para a Vanessa, o pai olha para a mãe, tipo, a mãe vai me tirar dessa, Aí a Vanessa, não estou preparada para isso não. Aí eu falei assim, está comigo. Aí eu cheguei perto assim no Gustavo e eu falei assim: Gu, você está zoando ou você está falando sério? E aí ele falou assim: não pai, estou falando sério. E aquele momento eu fiquei feliz porque ele teve a liberdade de falar comigo, Mas aí eu fiquei olhando para ele e eu confesso, eu nunca tinha vivido essa experiência como pai. Meu filho com 13 anos. E eu precisei dizer para o Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu preciso ser ensinado pelo Senhor. E aí você vai ganhando tempo, E eu falei: filho, e como que ela é? Mas conforme eu fiz essa pergunta, na minha mente eu estava assim: Espírito Santo, me ajuda, fala comigo. E foi tão legal, porque ele começou a falar: pai, ela fica aqui esperando os pais para buscá-la na escola, como eu fico esperando vocês, e a gente conversa, e eu acho ela mó legal. Aí eu falei: que bom, filho. E na hora veio uma direção do Senhor, e eu falei assim: Gu, a gente divide a nossa vida, todos os dias, ela é dividida em 24 horas. E eu falei assim: então você tem 24 horas para dividir o seu tempo, de tudo que você vai fazer. Então você vai ter o tempo de estudar, de ter tempo com Deus, tempo de família, tempo de brincar, tempo de descansar, de dormir, tempo de se preparar para o outro dia. E eu falei assim: quando você namora, você está incluindo mais uma coisa no seu tempo. E ele ficou olhando para mim, tipo, onde vai chegar essa conversa? E eu falei assim: quando você namora, a tendência é a namorada, ela não vai querer ocupar apenas aquele tempo dela, ela vai querer começar a ocupar o tempo do estudo, você também vai querer trazer ela para esse tempo do estudo, ela vai querer ocupar um tempinho quando a gente estiver em família, e você vai começar a falar: peraí pai, mãe, que eu vou falar com a fulana, e aí ela vai começar a ocupar um tempo maior do que talvez o que ela precisaria ocupar. E aí eu falei para ele: então olha como a gente precisa administrar muito bem o nosso tempo, e você acha que você está pronto para isso? Ele falou: claro que não, pai? Aí eu falei: então vai andar de skate, filho, se divirta. Aí ele foi andar de skate, acabou a conversa, Mas ali na hora, e claro que depois nós sentamos e eu compartilhei sobre eu estava falando também sobre ela, sobre os valores, A gente começa a abrir uma porta ali para nós termos essa conversa. Mas foi interessante porque naquele momento era algo que eu não sabia como lidar, e eu precisei depender de quem? Do Espírito Santo. E a verdade não é eu precisei depender, eu preciso depender do Espírito Santo todos os dias. E assim como eu estava falando, que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos, então isso significa que quando nós estamos orando em línguas, nós estamos permitindo: Senhor, nos ajuda a edificar aquilo que não é edificado.
E eu vivi uma experiência, né? Nós estávamos orando pelo local onde vai ser a igreja, e nós compartilhamos isso em nossa casa, né? Nossa família, e Gustavo e Felipe, eles também já sonhando com a igreja, a Vanessa, né? E aí apareceu o lugar onde nós, uma possibilidade de locação do lugar. E aí eu estava num momento de jejum, de oração, e eu estava sentindo que era uma semana que eu precisava orar em línguas. Eu precisava, sabe, estar edificando essas áreas que eu não era fortalecido. E aí eu recebo uma ligação de uma reunião com o dono do prédio, que hoje, graças a Deus, nós alugamos, e nós estamos já em reforma para estarmos como igreja. Mas foi interessante que eu peguei a estrada rumo a essa reunião, e eu estava orando em línguas, e nós moramos a 40 minutos de Maceió, e eu lá orando em línguas, dirigindo. Quando eu chego no meio do percurso, eu ouço audivelmente o Senhor falando para mim: fala o que você não sabe. E eu continuei orando, mas eu ouvi a voz, e eu estava tentando discernir, né, o que é esse fala o que eu não sei. E mais uma vez eu ouvia o Senhor falando: fala para mim o que você não sabe. E naquele momento eu entendi que o Senhor estava querendo me levar para um lugar de edificar uma área que não era fortalecida em mim. E eu falei assim: Senhor, eu estou indo agora para uma reunião, para negociar o lugar onde vai ser a igreja, e eu vou lidar com um homem de negócios, um homem que ele tem a malícia da negociação, um homem que tem muitos funcionários abaixo dele, um homem que tem diversos argumentos numa negociação. Mas Senhor, eu não sou um homem de negócio, eu sou pastor. E eu falei: Senhor, eu sei negociar a casa que eu vou morar, eu sei negociar o meu apartamento que eu preciso alugar, mas Senhor, eu não sou esse homem de negócio, mas eu preciso ser esse homem de negócio, e eu quero sentar na frente daquele homem, e eu não quero que ele olhe para mim e veja um homem de 47 anos e um menino numa negociação. Eu falei: Senhor, eu quero ser capacitado por Ti naquela mesa, e eu quero poder conversar com aquele homem, e na verdade eu quero tomar a frente dessa reunião. Eu quero sim que o Senhor me use com autoridade na frente daquele homem, para que ele entenda o propósito dessa negociação. E foi tão interessante, porque quando eu cheguei naquele lugar, o dono do imóvel, ele falou assim: eu não quero nenhum corretor aqui dentro, eu só quero eu e o pastor. E eu pensei: meu Deus, eu estava orando, o Senhor falou comigo e já está me botando no lugar para eu estar frente a frente com Ele, sem nenhum intermediador. É eu, Ele, mas o Espírito Santo ali junto comigo. E foi interessante, porque ali eu já comecei a discernir alguns argumentos que estavam vindo ali sobre mim, algumas situações que ele estava colocando em pauta, e aí na hora eu entendi: eu vou tomar a frente da reunião, eu vou estabelecer o padrão dessa reunião, porque o Senhor havia falado. Ele não falou para mim: fala o que você não sabe, eu falei, e agora chegou o momento de eu botar em prática aquilo que o Senhor estava me ensinando. E eu falei para aquele homem, eu falei assim: olha, eu quero parar essa reunião agora, e eu quero só trazer 2 pontos importantes. O primeiro é negociação, o segundo é negociação, mas o primeiro é propósito. E eu comecei a trazer para ele todos os propósitos da igreja estabelecida naquele lugar. E sabe o que aconteceu? Aquele homem parou, ficou olhando para mim, e ele falou assim: eu vou alugar para vocês. E ele falou assim: olha, faz vocês o contrato, coloca lá as cláusulas, manda para mim, eu vou mandar para o advogado, e está tudo certo, e a gente fecha essa locação. Eu quase nem cheguei a falar de valores, eu falei de propósito. E aquele homem, sabe, ele ficou rendido a tudo aquilo que eu comecei a trazer. Mas por quê? Porque eu ouvi o Senhor falando para mim: fala o que você não sabe. E uma das coisas que nós precisamos entender
é que até mesmo em família, nós precisamos aprender a ouvir o Senhor naquilo que nós não sabemos como lidar. Com meu filho, foi a primeira vez que eu ouço ele falar isso para mim, eu não sabia como lidar. Espírito Santo, me ajuda. Talvez situações do teu casamento que você não saiba como lidar, Espírito Santo, me ajuda. Talvez uma situação com os teus filhos, Espírito Santo, me ajuda. Você está entendendo? Mas gente, olha, a gente fala, sim, estamos entendendo, mas nós não botamos em prática. Até desculpa falar dessa forma, mas é uma realidade. Geralmente nós tentamos tudo o que é possível, para quando chega no extremo, Senhor nos ajuda. E o grande detalhe de aprender com o Senhor, é aquilo que nós já entendemos, que diz na palavra, que em primeiro lugar é o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas o serão acrescentadas. Então em todo tempo nós precisamos estar chamando o reino de Deus, para que todas as coisas sejam acrescentadas. Quando nós trazemos o reino de Deus para a nossa família, para todas as decisões, o Senhor vai acrescentando, e Ele acrescenta em sabedoria, Ele acrescenta em graça, Ele acrescenta em direção, Ele acrescenta em como alcançar o recurso necessário, Ele acrescenta, mas nós precisamos buscar esse reino em primeiro lugar, como família, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você está entendendo? É que vocês estão tão sérios olhando para mim, mas é algo que nós precisamos refletir. Será que realmente eu tenho colocado o reino de Deus em primeiro lugar na minha família? Eu recebo uma proposta de emprego, Senhor, realmente eu tenho que estar nesse emprego? Será que nós estamos olhando os salários? Será que nós estamos olhando, sabe, todos os benefícios? Mas é como, eu estava conversando, quem é que estava falando que trabalhava embarcado? Aqui, né? Oh, meu irmão, esqueci o nome. O Daniel. Né? E a gente estava falando um pouquinho sobre isso, os homens, e eu estava falando também com um casal, né, uma família que é lá que está com a gente em Maceió, eles são do Rio, e ele também trabalhava embarcado. Sabe, ele começou a entender que algumas coisas podiam trazer recursos abundantes, mas estava tirando ele de alguns propósitos que eram do Senhor, os afastando da família, afastando de momentos especiais que ele estava deixando de viver, do seu filho, sabe, do filho que começou a andar de bicicleta sozinho, sem rodinha, e talvez o pai não pôde participar porque ele não estava perto. Então, talvez, como nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, para que a vontade dEle seja feita em primeiro lugar. E quando isso acontece, Ele supre toda a nossa retaguarda, Ele supre toda a nossa vida, as demais coisas nos são acrescentadas. Amém? 9:6. Mateus 7, 24 a 27, não precisa abrir, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas para isso, o que ele está falando? Aquele que escuta estas minhas palavras. E continua, 26, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui o Senhor, Ele está deixando bem claro, se nós não estabelecermos esse padrão, onde o reino de Deus é a realidade na nossa casa, depois nós não podemos ficar questionando quando o vento está soprando, quando as coisas estão difíceis, porque é muito fácil nós culparmos a Deus,
Mas quando nós estabelecemos um contato, nós estabelecemos a conexão com o Senhor, nós estabelecemos esse reino em primeiro lugar, o que Ele fala é o que nós sabemos que vai ser o melhor para a nossa vida. Então, quando nós falamos de família, não tem como ser família sem estabelecer os valores e os princípios do reino. E eu quero fechar aqui com Deuteronômio 28, abra a tua Bíblia em Deuteronômio 28. Versículo 1, diz assim, a partir do 1: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho, sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos. Mas ele começou falando o quê? Quando ouvires a voz do Senhor atentamente, e quando nos colocarmos no lugar de obediência. E os 10, e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto, eu já li esse texto? E dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Aqui o Senhor está falando: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de o quê? Guardar todos os teus mandamentos. Construa um lar, uma família que guarda os mandamentos do Senhor. Construa uma família que ouve e obedece à direção do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter abundâncias. Você vai ter prosperidade. As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você será honrado. Você terá uma família de honra. E mais do que isso, uma coisa que eu estava compartilhando hoje à tarde era: o que nós queremos comunicar como família para uma sociedade que hoje está dizendo o casamento é uma instituição falida. Entenda, a sua família pode ser a voz que vai trazer para uma sociedade aquilo que o Senhor quer estabelecer, e que tem exatamente o valor do reino dele. A família é divino, a família não é falida, a família é uma voz poderosa, a tua família é uma voz poderosa. Agora, qual é a voz que você quer ouvir? Você quer deixar com que tudo isso que está sendo lançado se torne uma voz dentro da tua casa? Ou você quer ouvir a voz do Senhor, estabelecer o reino dele e ser a voz para a sociedade?
Que os teus filhos, quando estiverem na escola, eles não vão se moldar a que os amiguinhos estão falando, ou o que eles estão vivendo, mas eles vão poder trazer ali para os amigos deles da escola, da faculdade, seja qual for o lugar, eles vão conseguir trazer os valores que estão inseridos dentro da casa deles, e vai levar os amigos deles para refletir sobre como lidar com seus pais, o que eles podem ou não aceitar que é fora da realidade de Deus. Somos nós, o Senhor está dando nas nossas mãos essa possibilidade de podermos ser essa voz para a sociedade. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Porque isso requer uma responsabilidade minha e sua, e não tem como viver isso sem aprender de Deus. Então, qual pode ser a nossa causa como família? É realmente ser um referencial de uma família que é constituída pelo Senhor. Vamos ficar em pé? Feche os teus olhos. Se você está com a tua família, pega na mão dele. Vamos orar. Senhor, nós queremos aprender a te ouvir. Nós queremos seguir a direção do Senhor. Nós queremos ser bons pais, boas mães, bons filhos. Nós queremos uma família estruturada, uma família que teme o Senhor. Uma família que caminha nos teus caminhos, Senhor. Mas, Senhor, eu oro e eu peço, leva-nos a esse lugar de vulnerabilidade, aonde nós não vamos tentar todas as coisas, para depois nós buscarmos o Senhor e querermos ser ajudados pelo Senhor. Mas leva-nos, Senhor, a esse lugar de buscar a Tua presença em primeiro lugar e aprender de Ti. Senhor, eu oro para que haja um arder nos nossos corações por Te conhecer ainda mais, por ter relacionamento contigo, por gerar esse relacionamento contigo dentro dos nossos lares. Senhor, ensina-nos como pais a levarmos os nossos filhos a esse lugar de intimidade na Tua presença, para que eles gerem os seus testemunhos, para que eles construam a sua vida com o Senhor. Senhor, leva-nos a este lugar de aprender a ouvir a Tua voz, de aprender também a rasgar o nosso coração na Tua presença, ao ponto daquilo que nós não sabemos fazer, realmente querermos ser ensinados por Ti. Senhor, eu oro e eu declaro em nome de Jesus, as famílias estruturadas, famílias, Senhor, cheias do Espírito Santo, Senhor, uma casa aonde a atmosfera da Tua presença, ela é tão notória, Senhor. Eu oro para que cada família aqui, Senhor, aqui, ela seja uma voz para essa sociedade, seja uma voz para a sua família, para os seus familiares, para os seus amigos, por meio de convívio. E, Senhor, se há algo aqui que ainda precisa ser feito, há um posicionamento que precisa ser tomado, de liberar perdão, de pedir perdão, de se arrepender, que, Senhor, isso aconteça hoje. Se há algum casamento aqui que está em situação de dificuldade, Senhor, leva-os para essa compreensão que o casamento é algo divino, é algo que o Senhor estabeleceu. Leva-os para esse lugar de compreender e se arrepender e permitir ser restaurado. Senhor, eu oro, fala com os meus irmãos, Senhor. Fala com cada família aqui.
Senhor, fala com eles de uma forma audível, de uma forma que eles entendam, é o Senhor quem está falando. Mas Senhor, se há qualquer dureza de coração aqui nessa noite, eu oro agora e eu quebro essa dureza em nome de Jesus. E eu declaro corações sedentos pelo Senhor, corações ardendo pelo Senhor. Eu oro por mentes renovadas pela palavra do Senhor. Senhor, eu oro pela Tua palavra penetrando os corações e gerando o que a boca fala, o que o coração está cheio. E eu oro, Senhor, por palavras de vida sendo geradas nos casamentos, palavras de sabedoria, palavras, Senhor, que geram vida, palavras frutíferas. Eu oro por testemunhos, Senhor, acontecendo ainda esta semana. Senhor, famílias que estavam em uma caminhada de ruína, sendo completamente restaurada. Senhor, nós queremos aprender a ouvir a Tua voz. Por isso, Espírito Santo, ensina-nos, guia-nos, ajuda-nos, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. É isso que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Amém, glória a Deus.